O meu nome é Domingos Novela. Meu nome é Dungo Novunga. Meu nome é Hélio Macarala. E vocês estão ouvindo o Papo Limpo Cast. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Limpo Cast, o teu podcast brasileiro. O podcast mais ouvido de Moçambique e, quiçá, da África Austral. Exatamente, é isso mesmo. Uau! E hoje, como não haverá de ser diferente, trazemos um tema espetacular. Mas antes de falar do tema, antes de falar do tema, Domingos, qual é a tua expectativa para este tema? Que ainda não podes revelar. Espera. Olá, Hélio. Olá. Eu tenho que dar a minha expectativa sem revelar o tema. O tema, exatamente. Ok, eu quero sair daqui hoje bastante elucidado acerca de pi e ter muito mais conhecimento acerca de pi. E se eu não posso falar. Se eu não posso. Mas eu quero sair daqui mais abalizado no tema que vamos debater e tomar passos corretos de forma a proteger as minhas cenas que vamos falar daqui. Ok. Thanks. Para nos ajudar a debater este tema, que ainda Espera, quais são as tuas expectativas sem dizer o tema? Eu estou a fazer as perguntas. Não. Isto não é. Não estamos no tribunal aqui. Okay. Quais são as tuas expectativas? Eu tenho algumas curiosidades. Yeah. Eu já fiz algumas coisas que vamos abordar no tema. Sobre pi. Sobre pi. Mas tenho muitas outras curiosidades. Por acaso estava a fazer o mesmo processo em outro sítio. E o procedimento é completamente diferente. Então, eu espero sair daqui com uma visão, não só ao nível local, uma visão tipo mais global, ou regional, internacional, como é que podemos nos proteger e como é que podemos acautelar o pi. E para falar do pi, hoje temos uma convidada que entende do assunto do mais pi. do que nós. Okay? E ela é Vânia Xavier. Vânia, como é que estás? Muito bem, obrigada. Super feliz de estar aqui convosco. E sinto-me honrada por estar aqui no Papo Limpo Cast. Vânia, muito obrigado. A Vânia que tem mestrado em Direito e é fundadora da Amos Marcas. Depois ela vai falar um bocadinho do que a Amos Marcas faz. Vânia, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite para debater conosco o assunto do dia, que é propriedade intelectual, direitos do autor e propriedade industrial também? Sim. E propriedade industrial. Sim, faz parte. Faz parte? Sim, isso é mesmo o início parte. de conversa. A PI, que é a propriedade intelectual. Ui, espera lá. Uou! Eu não estava a dizer pi, eu estava a dizer daquele sinal, daquele som que fazem para não dizer a palavra, mas afinal eu estava mesmo a dizer pi. Exatamente. Aliás, na verdade, foi intencional. Eu queria brincar, fazer este trocadilho aqui. Claro que sabias. Óbvio. Isto é propriedade intelectual. Mas vocês querem entrar logo numa propriedade intelectual? Eu quero dar um passo atrás. Eu quero saber de tantas áreas. Por que tu foste logo te meter na propriedade intelectual? É que dá mais dinheiro? Porque eu ando muito focado em divórcios. Depois vou dizer porquê. Porque eu cheiro-me que divórcio dá muito mais dinheiro que tudo. Ok, nas áreas de direito? Direito. Para mim, divórcio? Tenho uma amiga que trata de divórcios que ela tem que confirmar. Penso que eu vou pedir ela para vir cá confirmar isso. O convite está feito. Que cara que ela usa? Só para saber se ela ganha muito dinheiro. Jaguar. Eu não disse. Eu avisei. Divórcio. Mas pronto. Divórcio é bom, né? Vamos reservar um episódio para eu vos explicar porque que eu acho que a ação de divórcio dá muito dinheiro. Nem por isso. Nosso país, nossa economia, tudo que parece que tem um fluxo de dinheiro a circular, nem sempre Não tem? Nem sempre é o que parece. Mas a potencialidade está lá. A questão é essa, a potencialidade está lá. Está lá, né? Sim, isso um visionário. Sim, mas por que escolheste essa área em específico? O que te atraiu ou passaste uma experiência? Roubaram tua marca? Não, na verdade, a propriedade intelectual foi uma coisa que veio, que me escolheu, na verdade. Okay. Yeah. Como é que foi isso? Eu, quando terminei o secundário, fiz exame de admissão, aquela coisa toda para o UEM. Naquela altura havia o UEM e haviam as duas universidades privadas. Então fiz só para o UEM
e concorri para economia. Ok. Eu estava mais virada para a economia. E o que me fez... O que aconteceu? Não consegui entrar para a economia e no ano a seguir comecei a trabalhar como assistente administrativa. E tive a sorte de ir trabalhar para uma empresa que estava a se formar. Ok. E essa empresa tinha como uma das especialidades o registro de marcas. Ok. E penso que foi das primeiras empresas a introduzir a propriedade industrial aqui em Moçambique. Não, pera, não intelectual, industrial. Eu depois vou Vais separar o que é uma o coisa milho que é do outra. joio. perceberem, exatamente. Então, eles tratavam mais da parte do registro de marcas. Então, as primeiras marcas a serem registradas, muitas delas passaram por essa empresa onde eu estava a trabalhar. Eu estava lá a trabalhar como assistente administrativa, a área de secretariado, administração e tudo mais. Então, nós contratamos os primeiros agentes de propriedade industrial e eles faziam os registros, né, para as marcas. Eles assinavam, nesse caso, os formulários de pedidos e nós é que depois preparávamos o processo e depositávamos. Naquela altura, o IPI nem sequer estava instituído. O IPI, o que é? O Instituto da Propriedade Industrial. IPI, ok. Então, os registros de marcas eram feitos no departamento do Ministério da Indústria e Comércio, que era o Departamento Central da Propriedade Industrial, DCPI. Então, depois disso, eu ainda queria concorrer para a universidade. Fui fazer, mas eu tinha muito trabalho nessa empresa. Então, em algum momento, estava a ser também namorada no sentido de por que não fazes direito? Por que não fazes direito? E acabei por não conseguir ter tempo para me preparar para a economia. Para eu preparar-me para a economia, eu tinha que estudar português não, história e matemática. E eu não estava conseguindo conciliar isso para ir estudar e fazer economia. Eu disse, ok, tudo bem, eu tenho que entrar na universidade e vou entrar na universidade. Então, como é que eu vou fazer esta gestão, sendo que eu também estou ocupada com trabalho, etc, etc. Então, decidi, ok, vou fazer direito, porque estou a achar isto interessante. E pronto, disse para fazer direito, porque preciso estudar história e português. Mas português eu não precisava de estudar, de um grande esforço de preparação. E decidi preparar-me muito focadamente para a história e para depois fazer o exame de direito. Então, na verdade, foi nessa base e foi como eu tive o primeiro contato com a propriedade intelectual, especificamente propriedade industrial. E depois fui para a escola, entrei, felizmente fiz o exame de admissão, entrei para o curso de Direito, terminei o curso de Direito, voltei para aquela empresa. Sim. Já com outro nível agora. Doutora. Mas quando eu volto, eles também já estão num patamar de uma sociedade, numa empresa, num escritório de advogados. Mas quantos anos foram? 5 anos depois. Foram 5 anos depois. Então, eles começaram muito pequenos. Mas quando tu foste à faculdade, saíste da empresa, quando entraste na faculdade? Sim, saí da empresa. Já não tinha nenhum contato. Quando terminei, procuro emprego, vê isto, vê aquilo, então depois concorri e entrei. Quando dizes volto, não é que foste bater a porta, entraste mesmo? Não, na verdade fui bater a porta. Foste bater a porta, ok. É aquela coisa toda. E eu já olhava naquela altura para esta potencialidade da propriedade industrial, né? Ok. E pronto, eles tinham várias áreas lá de advocacia, mas a área da propriedade industrial era uma das áreas mais específicas. Continuavam a fazer os registros e tudo mais. Então, o meu gostinho foi criado desde naquela altura, continuei naquela altura. Quando eu voltei, lembro-me que em algum momento estive a trabalhar também numa área específica que foi criada pela empresa, foi desenvolvida pela essa empresa, que era a área da contrafação. Pois tem a ver um pouco com proteção, propriedade. Mas interessante é que na faculdade, o meu tema de dissertação estava ligado à propriedade, a esta área, a este tema, que foi a gestão coletiva dos direitos de autor.
Então, o bichinho já está Sempre já estava andaste lá, em torno foi desse lá assunto. criado. Uau. Ok. E por que eu vou para os direitos de autor? Porque Yeah. eu na faculdade também fiz parte da Tuna Académica. Dá? Tuna Académica. Tuna Académica é aquele grupo cultural. Yeah. Ok. Então, Sim, yeah. que normalmente o grupo cultural Cultural, sim. de canto, né? E por conta disso tive muito contato com músicos, né? Produtores, ok. etc. Então, nessa base foi criada também essa necessidade de tentar entender como é que funcionam os direitos de autor, o que é possível fazer nesta área, etc. Depois chega aquela altura em que tu dizes, ok, eu vou escrever minha tese, como é que vamos depois resolver? E os direitos de autor foi uma coisa que me inspirou. Então, nesse contato com músicos, viste mesmo que eles não faziam a mínima ideia. Quer dizer, ou tinham... Era uma área, como é que chama? Com muita poeira. Sim, nesse contato com músicos já havia assim, esta questão de proteção das obras. Naquela altura, as cassetes, os discos Yeah. estavam Sim. muito à voga e havia muitas situações de pirataria. Pirataria, sim. E não Havia? só... Havia? Sim, não... Agora não há, né? Agora não há? Agora há Não numa há outra pirataria? vertente. Estão no YouTube, então. Sim, está numa outra vertente. Agora tu tens... Agora não é acesso às músicas, agora não vedas assim. Não, Ninguém é pirataria, né mesmo? Mas Digital, ela está aqui a para... questão digital. Sim, Sim. sim, mas ela está aqui para nós Para lutarmos com vamos- isso. Mas também, para além disso, não era só da questão da pirataria, era a questão de como fazer com que os músicos tenham melhores condições e Uhum. possam tirar valor e proveito Das suas trabalho. obras. do seu trabalho, das suas obras. Então, Yeah. esse era um aspecto também que me deixava assim um bocadinho a pensar. Daí ter escrito nesse tema. Boa. Mas, olhando para a questão de propriedade intelectual, propriedade industrial, direitos de autor, o que é isto? A Umbrella Uhum. é propriedade intelectual. Intelectual. Ok, essa é a Umbrella. Essa Na é a generalidade, quando queremos nos endereçar a esse A assunto. PI. É o PI. A empresa já sabe, né, cara? É propriedade intelectual. É propriedade No entanto, intelectual. Tu também podes dizer PI porque existe propriedade industrial. Yeah, Sim. Mas a PI é propriedade intelectual, que está dividida em propriedade industrial, Ok, direitos de autor. Yeah. ok. E propriedade industrial também tem lá as suas nuances, que tem as criações de aplicação industrial. Criações de aplicação industrial, vamos lá aqui descortinar também. Estamos a falar de patentes. São processos, Sim, não é? exatamente. Sim. Processos, fórmulas, tudo está dentro de patentes. A fórmula do KFC também entrei. Exatamente. O molho A da fórmula- KFC. O molho da KFC. Mas isso é um aspecto. Por exemplo, se eu não. Já que tocaram nesse assunto, podemos fazer um pequeno parênteses. Sim. Nós ainda estamos no industrial. Sim, no industrial. Industrial. E estamos a falar da forma de KFC. Sim. Oh, Mas, sabes, deixa-me só fazer ok, esta yeah, destrinda ok. para vocês depois entrarem. Na industrial temos as criações da aplicação industrial e depois temos os sinais distintivos do Marcas, comércio. tipo Marcas. logotipo. Então, nestes dois grupinhos, que é as criações da aplicação industrial e os sinais distintivos do comércio, nós temos a patente, que é o direito mais forte para as criações, e Sim. temos a marca, que é o direito mais forte para, para os sinais. Os sinais. Ok. Mas depois tem outros pequenos, temos o logotipo, temos coisinhas pequenas. Mas nas criações são três, basicamente. Temos a patente, temos a pequena patente, que normalmente é chamada de modelo de utilidade. Modelo de. De utilidade. Utilidade, ok. Sim. E depois temos os desenhos industriais. Desenhos industriais. Exatamente. Desenhos industriais é uma coisa interessantíssima, que é aquele desenho que vocês vêem naquela garrafa da Coca-Cola. Ok. O design todo. O design Yeah. todo. O design da Apple, do iPhone, por Sim, exemplo. sim. Quer dizer, o desenho de qualquer coisa que vocês é tiverem o e criarem. desenho Esse é o desenho mesmo. industrial. Sim. Estão a perceber? Ok. Então, tu podes desenhar uma coisa e dizer, ok, eu vou industrializar, vou comercializar isto, mas vou fazê-lo em cadeia, vou fazê-lo em massa. Yeah. E isto tem uma característica própria que eu quero proteger, que ninguém vai copiar este desenho. Eu tenho que proteger também. Sim. Então, Ok. isto é isto. Depois tem a questão nas fórmulas, porque estavas a falar da fórmula do KFC. Temos os processos, temos as fórmulas, e tudo isto é, a nível de patente,
é aquilo que constitui a solução para um problema técnico como tal, né? Yeah. E é por aí. Se nós olharmos para, por exemplo, na nossa indústria, nós temos muitas oportunidades e possibilidades, né? Yeah. Mas precisamos, por exemplo, nós temos molhos de frango. Vamos ver os molhos de frango, Sim, sim. que são maravilhosos. Nós temos lugares específicos que nós vamos que tem aquele molho que nós queremos. Específico. Yeah. Mas tu não sabes como é que aquilo é feito. Sim, não É. tem. Não está. Isso podia ser Isso, registrado daquela exatamente. forma e Exatamente. massificar aquilo industrializado. fazer a Exatamente. massa. E pronto. Chamar a fórmula da dona. E sim, por exemplo, O piripiri da dona Rashida. Dona Rashida. Yeah. É específico, feito com as características específicas daquela senhora e também é patenteável. É patenteável. Atenção, patenteável. Por causa a que- gente não sabe se está patenteado. Exatamente. Yeah. Então é um risco sério ali. Exato. Sim. Voltando à minha pergunta de KFC, por exemplo, das formas, fiquei curioso já que Formas, tocaram nesse assunto. Por exemplo, se eu não tiver acesso, imagina que tu vens provar um frango, vens ver um frango, Uhum. ei, esse frango sabe a KFC, Uhum. mas eu não tive acesso à forma do KFC. Estava aí, fiz o frango, e ficou igual. Estou a infringir o... A questão aí é, tu estás a usar o tempero que tu usaste, criaste igual ao KFC, tu vais comercializar? Mesmo que eu comece... Sim, se eu comercializar. Então vais ter que provar, se por acaso a KFC te acusar de estar a roubar a fórmula deles, eles vão ter que provar primeiro quais é que são os elementos que demonstram que tu estás a roubar a forma deles. Ok. E depois tu vais ter que Provar, responder defender que que, de facto não, sim, vais apresentar o teu contraditório, né? Ok. De que eles não, tu fizeste a tua fórmula, não houve Não nenhuma tiveste situação de acesso. violação, o que é que aconteceu, etc, etc. Então, normalmente, é como funciona numa situação de litígio, nesse caso. Ok. Por quê? Qual é a cena? Ele tens... Não, Não, eu quero saber em casa. Eu nunca te vi na cozinha, do nada. Está um homem preocupado que quer criar um molho igual ao do Na KFC. verdade, ele está a dizer essa questão. Mas tem a ver com Mas outros assuntos. sim, não é sobre a forma do KFC, claramente. Agora, Vânia, vamos lá. Nós, normalmente, quando fazemos isso... Mas ainda falta a intelectual. Há sim, direitos de autor. Direitos do autor, sim. Sim. Normalmente, ainda bem que falaste de intelectual para te referir aos direitos de autor. Yeah, porque... Por quê? Porque normalmente os direitos de autor são chamados de propriedade intelectual, Ok. mas não são, não é o direito, não é a propriedade intelectual como tal. E direitos de autor, nós temos os direitos de autor propriamente ditos e os direitos conexos. Ok. Os direitos conexos são os direitos dos intérpretes. Eu, como autor, eu Uhum. crio a obra, não é? Uhum. Sou o compositor da música, Yeah. Uhum. faço a escrita, né? Mas os conexos são aqueles que interpretam aquela música. A Whitney Houston era mais intérprete do que compositora. Oh, agora eu estou a apanhar. Mas Sim. existem vários compositores no mundo que Mas espera, não te vi. muitos autores de obras são poucos conhecidos. São mais conhecidos Os intérpretes. Tipo, ok, aquele que escreve, depois Yeah. entrega, a outra pessoa canta. exatamente. Então tem o direito de quem escreveu, tem o direito do dono da voz. De quem está, exatamente, quem está a interpretar. Ok. Uma música muito famosa que nós temos aqui é aquela de Amar é tão bom quando é você. Yeah. Uhum. Essa foi composta e escrita pelo Di Manissa, né, Ok. Demócrito Manissa. Mas a Ancha era a grande intérprete dessa música e é um hino para nós, principalmente para as mulheres. Então aí tu consegues perceber. Mas o que é que acontece? Às vezes, por desconhecimento nosso, nós dizemos aquela música é da Ancha.
E esquecemos, por exemplo, Quem foi escrever. Mas normalmente as pessoas que. E aí dele aparecer dizer que ele é que escreveu um livro. Você está a inventar coisas, pá. estás a perceber. Yeah. Quem Então, dá as caras é. quem dá as Yeah. caras é normalmente intérpretes. Então, temos intérpretes, né, executantes, neste caso. Temos também os organismos de radiodifusão, aqueles que... As rádios, as televisões Yeah. também são titulares de direitos conexos. Ah, é? Exatamente. Então, é por aí. Por exemplo, mas quando fala de rádio, está a falar de direito ao conteúdo que eles produzem. Aí estamos a falar de direito à forma como eles fazem o setup. Por exemplo, aquela cassete, onde eu ponho a obra, neste caso. Eu tenho direito sobre aquela Aquele cassete. formato. O formato, entre- exatamente. Então, ok. a televisão, o conteúdo que passa naquela televisão é daquela televisão e aí ele tem direitos conexos sobre aqueles Então, conteúdos. é basicamente, neste podcast, nós somos donos desta Sim. conversa. Muito obrigada. Tu é que estás a trazer o conhecimento, mas a Exato. partir de agora é É nosso. nosso. Vocês. Não, calma aí. Vocês. Yeah. Vamos devagar. E esta é a beleza da propriedade intelectual, porque a cada minuto, a cada momento, tu tens um direito ali acoplado. Yeah. Ok. Tá a Mas perceber? neste caso, desse exemplo do Neste Ministério, caso, vocês têm direito sobre este podcast, sobre a utilização deste podcast. Vocês têm direito sobre como isto aqui está a entrar aqui nesses microfones, Yeah. está a ser filmado, está a ser captado a voz. Yeah. Então, vamos saber esta imagem. Vocês depois vão difundir esta imagem. E na difusão desta imagem, vocês têm direito de imagem sobre este vosso produto. E som. ok. E som e imagem Sem imagem. sobre esse produto. Então, não é suposto alguém pegar este vosso podcast, por exemplo, ir publicar ou ir vender Yeah. sem ter o vosso Autorização. consentimento, sem autorização. Ok. Nem tu. Aí já é uma questão de acordo convosco, né? Porque temos aqui alguns elementos que estão a alimentar, né? Pelo menos este episódio. Pelo menos este Mas, episódio. espera, mas se não houver acordo, Tu não tens direito sobre esse conteúdo. Eu tenho direito sobre aquilo que eu estou aqui a trazer. Sim. Porque eu sou autora, atenção. Pronto, Eu sou autora, eu não tenho direito sobre o vosso, a parte da difusão, mas vocês, por exemplo, têm que também têm de ter a minha autorização para divulgar aquilo que eu estou aqui a dizer. Não, Como autora. mas isso são aqueles contratos da adesão. Quem aceita o podcast? Já assinou. E abdica de todos os ganhos financeiros que podem advir. Exatamente isso. Isto é aquelas coisas que, por exemplo, nós se formos para outros países, ao entrar, vou ter que assinar, olha. Sim, já. Tenho que, primeiro, autorizar a E divulgação da minha assinaste ali, imagem. e assinaste. Não faz parecer que Mas não somos Não, organizados. este é aquele processo que nós já Sim, tratamos. sim, tratamos lá, no sim, backstage. Mas, Mas sim, é isto. Temos que ter sempre esta ideia de, ok, eu autorizo a divulgação da minha imagem, e etc. Eu autorizo que ela seja depois difundida por vocês. Então, neste processo todo, vocês já vão ter direito sobre a vossa parte, eu já tenho direito sobre a minha parte, aquela, né? Ok. Este processo todo. Boa. Isso é uma dor de cabeça Yeah. e deixa muitos buracos Mas aí uma coisa abertos que eu para não- processos. Exato, sim, deixa muito aberto. Há muitas Agora, lacunas. direito de autor foca-se sobre criações artísticas, literárias, científicas. Ok. Então, yeah. Mas isso depois se descortinam em várias coisinhas. mais Exato, pequenas, mas é importante olhar que é arte, música, de forma geral. e sim, música, escultura, alocuções, obras literárias, quer dizer, muita coisa, obras de Ok. arquitetura, obras de arquitetura são também sujeitas aos direitos é? de autor, sim. Então, uma planta. Sim, uma planta, Ok. uma carta, aquelas cartas geográficas, Sim, de sim. cartografia mesmo, Yeah. de indicação Yeah. do mar, aquilo é sujeito aos direitos de autor. Os softwares Sim, software. também sim. estão no âmbito dos Mas aí já estamos no direito de autor ou na parte industrial? Sim, os softwares são, na sua essência, parte dos direitos de autor. No entanto, há países como os Estados Unidos que
usam softwares mais para a área da propriedade industrial. Ok. Então, e há aspectos também de softwares que tu podes incluir na parte da propriedade industrial e nessa parte de patentes. Yeah, porque software é muito complexo. Soluções técnicas e etc. O software é muito complexo. É. Eu tenho um caso concreto Uhum. de um cliente Hum. que ainda bem que estás aqui, vou fazer consultoria agora. Epá, ele nos contratou para desenvolver um software específico, né? O know-how, os processos de negócio e tudo mais são dele. O negócio dele, nós não tínhamos conhecimento daquele negócio. Período. Mas o código é nosso. Então, e estamos ali quando normalmente fazemos acordo com o cliente, normalmente o cliente fazemos um acordo para nós não vendemos a mais ninguém, não vender ao concorrente, esse tipo de coisas. Para nós é normal, já fizemos isso algumas vezes, não é por aí. Mas o cliente insistiu muito e ficamos aí a discutir um contrato durante muito tempo. Queremos um contrato de fato, porque havia essa história de quem. Uma coisa, eu queria um produto, imagina, chama-se X. Né? Ok, X. Um produto com o nome X, ok, é teu, né? Fiz para ti. Mas eu tenho o código todo. Posso fazer um produto, posso mudar as cores daquilo e chamar de Y. É o meu produto. O código é meu. E ficou ali um back and forth. Mas depois acabamos entendendo. Depois chegaram a acordo. Como é que trata, nessa parte de software, por exemplo? Aqui, a questão é importante. Eu acho que está um bocadinho ligada a esta parte que nós falamos de direitos de autor, né? O titular da obra é quem depois faz com que ela saia para o público, quem divulga, né? Então, aqui é importante ter isso em conta. Se tu não tiveres o conteúdo, tu não vais ter o que divulgar. Não vais ter código. Se tu não tiveres aquela informação, a letra da música, sim, tu não vais interpretar. O que é que tens para interpretar? Percebes? Certo. Então, tem de haver aqui uma conexão muito grande entre aquele que desenvolve a ideia e aquele que expressa a ideia. É nesse sentido. Mas os dois temos direitos? Claramente, vocês têm direitos. Por isso é que nos direitos de autores, já estás a perceber, né? Que existe o autor da obra e existe aquele titular do direito conexo. Okay. Então, vocês aí, por conta do código, esta questão do código estaria de alguma forma relacionada ao direito conexo. Ok. Depois tem um outro agravante. Não é agravante, mas vai lá uma coisa. Pelo processo, eu já aprendi aquele negócio. No entanto, mas no entanto a ideia é dele. Exatamente. Não, tá bom, mas repara uma coisa. E ainda bem que também falando disso. Imagina, agora aquilo é um know-how que eu tenho. Né? Exato. Eu tenho aquele know-how. Sim. Tenho know-how e como ao longo da vida, em vários projetos, vou adquirindo vários know-hows. Estou impossibilitado de usar aquele meu know-how. Exato. Mas espera, não estás impossibilitado de usar aquele know-how. Este é um aspecto interessante dos direitos de autor, que é o quê? Os direitos de autor têm duas roupas, né? Que é a vertente patrimonial e não patrimonial. Okay. Na vertente patrimonial, aquele que criou o conteúdo todo tem direitos sobre aquela obra. Então, ele pode tanto usar ele, pode te dar de licença, e pode sempre receber royalties por cada uso que tu tiveres. Okay. Ele não vai te proibir de usar, mas ele até pode te proibir de usar, porque é dele. Mas se ele for um bocadinho mais inteligente, claramente ele vai tirar partido, sim, do teu uso da arquitetura. Então, o que tu tens que ter é sempre a consciência de, sim, tiveste acesso àquela obra, àquela informação, mas tens que ter a boa fé de lhe dar aquilo que ele merece pelo acesso que ele te deu. É justo. Então, é por aí. E normalmente o que é que acontece? Imagina só em Moçambique, em que nós, só por sermos africanos, já temos a criatividade nas nossas entranhas. Estás a perceber? Mas se tu, ou se eu como o criador, não tenho a consciência de que eu tenho um direito sobre isto, para que eu criei, e gota a gota eu posso pelo menos garantir meu pão para a vida toda. Pão mesmo, para a vida toda. E tu, que tiveste acesso àquela minha obra,
se tiveres também aquela consciência de que isto que eu estou a ganhar como dinheiro, tu É vais graças a... ter, é graças a este. Estás a saber? Então nós vamos ter um sistema muito mais interessante. A ideia não é não usar, não. É partilhar. É partilhar os ganhos. Tu tens mais acesso a quem vai comprar aquilo. Aquele que cria às vezes nem sequer tem acesso. Estás a ver? Então, esta é que é, na verdade, a ideia dos direitos. Sim, temos de dar crédito a quem realmente merece. Não, eu estou muito do lado do criador, porque eu tenho 2 livros. E o meu grande medo, muito antes eu escrevi o livro, eu já sabia que isto é um livro. Eu fui a correr para registrar, porque eu sabia que neste país, este país é estranho, né? Alguém pode apanhar meu livro, trocar uma vírgula e dizer que é meu. Não, eu já registrei. E o mais engraçado, registrei pela primeira vez, depois acho que, sim, registrei o livro, escrevi, registrei. Vanito e Árvore Mágica. E depois, quando quisemos lançar mesmo o livro, pediram-me o número do registro. Onde é que está essa cena? Perdi, já não sei mais. Fizeste edição pessoal? Tu é que fizeste a edição? Qual? Tu é que fizeste as cópias e tudo mais? Não. Quando foi para metermos uma editora, porque eu escrevi só de escrever. Imprimi, fui lá e registrei. Deram-me aquele slipzinho que é frente. E depois, quando chegou a hora de fazer impressão em massa, eu queria que constasse lá aquele código. Depois, onde é que está esse número do registro? Fui lá de novo, ditei o nome do livro e não se apanhou o livro. Não se apanhou o registro do livro. Como é que isso é possível? Mas manual, né? Já tem sistema. E tive que voltar a registrar o mesmo livro. Eu a pensar. E já tinhas um outro número, claramente. Sim. Então existe lá Vanito e Árvore Mágica registrado duas vezes. E a minha questão é, eu fiz isso. E se eu tivesse ido registrar o Vanito e Árvore Mágica? Estás a ver? Se fosse uma outra pessoa e não o Domingos. Estás a ver? Agora, pelo menos, o livro saiu e eu pelo menos tenho um exemplar que tem lá o número, já está no Amazon também, tem lá o número, pelo menos já tenho como lutar. Exato. Mas essa luta, para mim, esse foi um dos maiores medos. Medos, imagino. Não, na verdade, existem várias situações, né, nesta área, principalmente porque nós, como já sabemos, propriedade industrial, direitos de autor. A área da propriedade industrial, tu para teres o direito em si, tu tens o registro é constitutivo do direito. Tu tens de fazer o registro para ter o direito. Direitos de autor, não. Direitos de autor, a criação é que dá a titularidade. Então, não é uma questão de se registrei ou se não registrei. Ali é mais atenção. A questão é que, no entanto, existe necessidade de publicidade. As pessoas têm de saber que aquela obra pertence. Você não vai aparecer só um dia, quer dizer, com um pergaminho na mão. Meu. Até porque eu também podia ter a ideia de escrever um livro chamado Vanito e Árvore Mágica. Exatamente. Como é que é saber que já existe? Depois isto passa por aquela primeira questão que tu colocaste. Mas se eu também tiver a mesma ideia. Mas atenção que isso é um aspecto de criatividade. Se tu crias, é para estar lá. Se tiveste a ideia, está lá. É teu. Percebes? No entanto, depois existe... uma coisa interessante agora é que o INIC, que é o Instituto Nacional das Indústrias Culturais e Criativas, já está a dinamizar os registros das obras de direitos de autor. Mas este dinamizar não quer dizer que está-se a constituir o direito. É mais para dar publicidade, para conferir proteção. Então, é sempre bom, se tu tiveres uma obra no âmbito dos direitos de autor, faz o registro. Da mesma forma, o Instituto de Livros de Discos já fazia muitas vezes isso. Sim, livro de disco, exato. Agora, Vânia, isso quer dizer, mas só para... Independentemente pronto, basta ser... qual é o outro lado? Direitos do autor. Basta criares a obra. Já tens o direito. É tua. Tens direito. Sim. Quer dizer, e ninguém te pode tirar desde que deixes conhecer o mundo que realmente fizeste aquilo. Exato. Não vais aparecer só quando Bao lançar a música e que você diz que este instrumental é minho.
Ok, Só cara. que depois fica aquela questão. Mas ele roubou, eu que tinha feito. Sim, como é que... Então, é por aí que depois entra a parte do registro por conta da publicidade. Yeah. Tens de trazer elementos de prova que demonstram que, de Yeah. facto, estás a perceber? Mas agora, porque assim, eu posso criar uma coisa, mas não tenho as condições para massificá-la ou para dar a conhecer ao mundo. Para mim isso custa dinheiro. Exato. Yeah. Aparecer o Domingos com dinheiro. De facto, roubar a minha ideia e aparecer como se fosse a ideia dele. Exatamente. É vida. Então, tu tens de ter a consciência de que é importante fazer o registro. Existe. E o Já registro funciona também como uma forma de proteção. Confere. Mas também, é assim, se tu crias algo e vês muito valor naquilo, tens que arranjar condições. E acho que nem é assim tão caro para registrar. Não, a minha questão não era o registro. Não, quando digo que a pessoa não tem condições, mas se tu criaste algo e acarinhas aquela coisa, da mesma forma que eu acarinhei o livro, perdi ali horas, gastei pestanas, Exato. escrevi isto tudo, vou fazer de tudo para garantir que eu tenha uma base legal, alguma coisa para me proteger no dia que aparecer alguém. Agora, se tu escreves a obra e ficas sentado, relaxado, também é um bocadinho... Não, mas É um bocadinho ingenuidade tua, no Não. mundo que a gente vive hoje. Tu sentares em cima de uma obra tua e esperares que vai aparecer alguém que vai me defender. olha, eu entendo isso, mas assim, eu estava a colocar, mas a questão porque a Vânia disse que em relação aos direitos de autor, tu Sim. não tens o direito quando tu registras. É diferente da propriedade Já tens. intelectual. O fato de criar já tens um direito. Sim. E hoje em dia, se calhar já não, né? Mas, por exemplo, se mudarmos a moeda para o lado de propriedade intelectual, acredito que há muitas marcas, muitas que não Industrial. Industrial. há muitas coisas que não estão registradas. Então, é normal que o people também vai procrastinando, às vezes é falta de informação, nem às vezes nem é falta de informação, as pessoas não sabem que devem fazer isso, estás a ver? Agora, eu quero fazer uma questão, E Vânia. é por isso que nós trouxemos aqui a Vânia. Para aqueles que não sabem, andam aí em cima de marcas, e toda a gente, quando cria algo, hoje em dia, vai logo para o Instagram, começa a mostrar. Houve um jovem moçambicano que eu acho que viralizou um pouco, criou, não sei se criou ou copiou. Um fogão que ele fazia tinha uma alavanca que aquilo girava o frango, depois ele batia assim, que ele girava ao contrário. Não sei se foi ele que criou ou copiou, mas aquilo apareceu WhatsApp, não sei o que mais. Eu olhar para aquilo e eu gosto muito de mecânica, essas coisas. Eu olhei e disse, eu sou capaz de fazer isto. E lá está, eu como tenho uma máquina por detrás, uma empresa, eu posso muito bem lançar aquilo já com uma marca associada aí. É como tu dizes, se o amigo já aparece com dinheiro, ele vai sempre poder multiplicar e até aparentemente ter mais direitos do que o outro. Então é de facto importante. E é importante também todo criador saber que o processo de criação termina no registro. E melhor até criar, registrar, divulgar. Não é o contrário. Neste sentido. Não é criar, divulgar e depois essa cena é nice. Agora vou registrar. Já vimos, bro. Não. Mas isto é um pouco cultural, atenção. Porque nós sentimos a satisfação quando nós divulgamos. Nós mostramos. Eu fiz isto. Sim, é exatamente a questão do ego. Eu fiz. Que tal? Já viram? E agora vou mostrar. E vou dar. Podem usar, e etc, etc. Mas em algumas situações da propriedade industrial, isso até é impeditivo de proteção, por ter publicado antes. Sim. Sim, por exemplo, desenhos industriais, etc, etc. Você já tem, tipo, como é que agora vai dizer que as pessoas... Não, você lançou... Se tu já lançaste, as pessoas já tiveram acesso. Como é que agora queres proteger uma coisa que as pessoas já têm? Então, tá aí. Isso não foi a história daquele mano, não sei, alguém que em dezembro, que aquela frase, Fuca ubava. Sim. Eu ouvi. Que acho que depois alguém pôs aquilo num chapéu, então apareceu alguém a dizer que, não, essa frase é minha. Eu tipo... Estás a perceber? Mas essa frase tua, como assim? Essa parte também, ele supostamente inventou a expressão. Agora, Vânia, eu posso registrar uma ideia? Uma ideia. Como assim uma ideia, chefe? Uma coisa que eu tenho uma ideia. Sim. Que eu acho que é genial. Posso proteger aquela ideia? A questão está aí. O processo criativo passa por ideias. Okay. As ideias em si não são protegidas em que sentido?
tu tens de materializar, tu tens que tirar da cabeça. A ideia normalmente o que é? É uma coisa que está na tua cabeça. Certo. Então, se está na tua cabeça, ainda é ideia, ela só deixa de ser ideia e passa para a criação depois de tu criares e trazeres uma obra. Por exemplo, tu tens uma ideia de um livro, uma história. Enquanto ela, a ideia não é protegida, porque está aí contigo. Sabes uma coisa? Esse gajo, Mas do mundo- assim o gajo vai dizer, eu tenho uma ideia de criar uma cidade em Marte. Yeah, vou registrar. Ninguém quer criar cidade em Marte, vai ter de pagar. Sim. Mas é isso. Não, mas Eu só estiquei para eu o sei, o absurdo, mas... Não, mas pensa assim comigo. E é uma pergunta genuína mesmo. Sim, né? sim, sim. Não, é. Imagina, por exemplo, em software. Uhum. Imagina Yeah. que eu tenho uma ideia de fazer. Eu quero fazer um software que faz. Nem precisas dizer aqui em público. Não quero fazer software nenhum. Só estou a dizer. Mas eu quero fazer um software que faz uma coisa qualquer. Aquele sistema, eu pesquisei, o software não existe. Ainda estou a fazer. Eu só posso registrar quando terminar aquele software, o software existir, é isso? Não. Tu podes até escrever Ok? o projeto E registrar? e registrar o projeto. Então, a pergunta era mais Sim, para tu entender. podes registrar o projeto. Mas atenção, que ali agora estamos aqui. Estamos numa situação em que tu estás a proteger uma obra literária. Sim, porque o software não existe. Exatamente. Aí está a fazer registro de uma obra De literária. uma obra literária que contém ali elementos. Por isso é que depois existe aquela. A fronteira tênue também com a parte das patentes. Yeah. Porque se tu, por exemplo, tiveres já O código. certo, tu até pode. Isso até nem precisa estar, por exemplo, deixando de lado que estamos a tratar de software, mas estamos a tratar de um processo, uma solução Ok. de um problema técnico. Yeah. Então, isso é patenteável. A solução. Sim, solução. a Escrita. solução, sim, Ok. é patenteável. Mas quando diz escrita, estamos a falar tipo algo com pés e cabeça. Essa Tipo, cabeça, epá, o processo de patentes é um processo muito, muito escrutinado, porque tu tens ali o que estás a reivindicar. Para tu registrares uma patente, tem o elemento da novidade, tem um elemento desta questão de solucionar um problema técnico que não é, como eu vou dizer, não é a olho de qualquer pessoa, não é. algo básico. Yeah. Sim, não, Yeah. sim, é uma um coisa problema complexo. Sim, é uma Não, coisa complexa. É um assunto de engenharia mesmo. Exatamente. Nem tanto de engenharia, mas não é uma coisa que tu apanhas Sim, logo. mas isso aqui. Então, por isso é que quando falamos dos molhos, aquela pessoa pegou aquele Yeah. e juntou. Então, nem todo mundo vai fazer assim. Por isso é que tem aquele elemento depois distintivo, né? Fica, Ok. uau! A sério? Isto tu é que fizeste? Uau, é bom, sabe bem. É o mesmo para também as questões de engenharia e tudo mais, qualquer solução. Agora, eu criei uma marca. Papo Limpo Cast. Papo Limpcast. Criamos a marca, é nossa. Ai de quem. Atenção, nossa marca Já está está registrada. registrada, Tu vamos atenção. usar como exemplo. Yeah. Isto é título de exemplo. Haiti. Não é achar que E atenção, os óculos de sol. Há uma coisa que nós estávamos a falar. Yeah. Quem for apanhado a falar com óculos de sol num podcast vai ter que nos pagar uma soma voltada. Vamos esclarecer Porque isso. Não há, estão de por favor. dizer para as pessoas lá em casa que é para frente. Epá. Ai, meu Deus! Um outro podcast, se surgir um outro podcast, por exemplo, a usar óculos de sol. Não é surgir. Não, Basta por acaso- nós vermos alguém num podcast a falar com óculos de sol, principalmente em Moçambique. É. Eu, por acaso, já vi algumas pessoas e parece que está a ficar... Tá na moda, eu também comecei a ver. Mas nós estamos a ver, nós estamos a registrar os nomes, A nossa advogada vai vai entrar em contato. Mas aqui a questão está um bocadinho ligada ao branding, né? Ok. E Yeah. o branding é um aspecto de marketing que está também a coçar um pouco a parte da propriedade industrial, intelectual. Ok. Então não é um pouco sutil, não é? Então não, tudo bem, é uma questão que é discutível e mas pronto. Em tribunal ganhamos, não ganhamos? Quer dizer, nem precisamos chegar lá. Não, se as pessoas quiserem ir até o extremo.
Aqui a questão é, se tu tens um outro podcast onde aparece uma pessoa de óculos escuros, tudo bem. Agora, se aparecem todos de óculos escuros, aqui temos matéria mais do que suficiente para processar. Ficam avisados. Ficam Você, estamos de olho em ti. Ouviram, né? Que todos aparecem de óculos escuros. Aí aqui já fica claramente muito óbvio. Ok. Então estamos automaticamente protegidos ou temos de ir lá? Está aqui, automaticamente. Vamos saber. É esta questão, né? É automaticamente. Sim. Porque é a criação, temos o direito na criação. Exatamente. E se alguém usar a frase que este é o podcast mais ouvido de Moçambique e que está em toda a África Austral? Agora, esta frase é daquelas frases que... Primeiro, é um pouco difícil fazer-se marca sobre o melhor e etc, etc. Ok, os termos, né? São termos genéricos. São muito genéricos. Então, isso é daquelas coisas que são discutíveis e etc, etc. Agora, se for numa frase ou duas em que é exatamente a mesma coisa que tu estás a dizer e que denota que isto é cópia, aí temos matéria também para... Espera, se ele disser a mesma... Espera, Por exemplo, se alguém se ele disser a disser- frase igualzinha Por à exemplo, minha... Esse é o podcast mais vezes Moçambique, quiçá, de toda a África Austral. Aqui já temos matéria. O que está a acontecer? Tu até podes parar neste é o podcast mais ouvido de Moçambique. Sim. Ah. Mas se disseste quiçá, da África Austral, E com óculos de sol. Está claro. Está claro. Mas agora, dime lá uma coisa. Eu escrevi um livro, ou fiz uma música, ou pintei um quadro. Tenho automaticamente direitos de autor. Sobre tudo isso. Qual é a minha jurisdição? É global? Daqui a nada vai haver vida em Marte? Lá também? Sim. Os direitos de autor são direitos territoriais. Direitos de autor não. Direitos de propriedade intelectual são direitos essencialmente territoriais. A proteção, neste caso. Né? São Territoriais? essencialmente Ok. territoriais. No território moçambicano. Sim, como escreve-se o território moçambicano. No entanto, existem tratados que fazem com que a tua obra, né? Estamos a falar de propriedade, tanto propriedade industrial como direitos de autor. Por exemplo, se tu estás a residir, criaste uma obra aqui, mas estás a residir no outro país e fazes uso dessa obra lá, então, por seres residente desse país, vais ter que ter direito sobre a tua obra onde estiveres. E também existem tratados na área da propriedade industrial, né? Tratados internacionais de que Moçambique faz parte, que permitem que eu possa registrar a minha marca em vários países do mundo. Isso é normalmente administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, né? Que são tratados de Protocolo de Madrid sobre o Registro Internacional de Marcas. Então, isso permite que eu possa depositar a minha marca no Instituto da Propriedade Industrial aqui em Maputo e designar os vários países nos quais eu quero que a minha marca esteja em vigor. Isso é possível? É possível. Mas então, aí... não preciso eu andar a contactar essas entidades todas. Não, cada um. Pago esse serviço no propriedade intelectual. Exatamente. Mas espera aí. Mas isso vai por via depois da Secretaria Internacional da OMP. Aí a OMP que faz. O IP é o receptor. E depois Isso encaminha lá para... Sim, o processo administrativo. Então, eu escrevi o livro. Aqui em Moçambique, o livro é meu, ninguém pode tocar. Agora, um gajo que está em Angola pode fazer copy-paste? Não, ele não pode fazer copy-paste. Se eu não registrar e disser que eu quero que Angola esteja abrangido, o G de Angola não pode... Não, aí está... Assim, nós temos que olhar sempre direitos de autor, propriedade industrial. Direitos de autor é que faz com que a tua obra seja constitutiva e registro. Sim. Depois, direitos de autor, tu tens a tua obra. Na área dos direitos de autor, a questão também da territorialidade fica um bocadinho também tênue. Diluída, né? Diluída, por causa dessa questão da... Que ele é o autor, mesmo nos Estados Unidos, a obra do livro é seu. O livro é teu. Então, aí dilui-se. E depois tem essa questão da residência, etc. Então, se alguém de Angola fizer plágio... Tu tens todo o direito de ir atrás dessa situação. Já agora, Depois, outra questão é propriedade. Depois temos que olhar sempre isso. Propriedade é meu. O termo propriedade na propriedade intelectual, né, stands for
meu, é minha Yeah. propriedade, é minha coisa. Então, as pessoas não podem ter a ideia de, ei, se eu fiz, mas será que é meu? Yeah. Ou porque eu não registrei, principalmente para a área dos direitos de autor. Será que porque eu não registrei? Mas Não, eu fiz. Eu fiz, Yeah. e é meu. É a minha criação. É. Ok, vamos lá. Então, pegando no caso do Papo Limpcast, criamos esse podcast. Qual é o processo? O que é que tem que ser feito? Desenhamos logo, desenhamos a ideia, concebemos. Sim. Como é que protegemos isso? Vamos lá. Então, vocês Uma marca têm, está a começar. vocês têm o Papo Limpcast, que tem a imagem, né? Já está ali Sim, com sim. o microfone, tudo mais muito bonito, por acaso. Obrigado. Então, esta imagem é passível de registro a nível da propriedade industrial, como um sinal distintivo de comércio. Vocês Ok. podem registrar o Papo Limpcast como marca. Ok, isso já fizemos. Esta seria uma marca mista. Por que é uma marca mista? Porque tem a palavra, né? O nome Papo Limpo. Ok. Uhum. Aqui está aqui. Yeah. Papo Limpo. E depois tem uma imagem à volta. No microfone. O microfone e estes elementos todos que estão aqui. Uhum. Isto faz com que seja um agrupamento de nome com imagem. Ah, Então, ok, sim, a nome e marca imagem. pode tanto ser uma marca nominativa, pode ser uma marca figurativa, como pode ser uma marca mista. Então, aqui vocês registraram uma marca mista. Ok. Então, por exemplo, se fosse algo. Na t-shirt dele, ali tem Ali figura. está misto por conta das cores e como elas vêm aparecem. Mas se fosse só o Mozambique Toastmasters Week 2024 escrito, né? Time News Roman, naquela fonte, Yeah. então estás a registrar uma marca nominativa. Mista. Tu tens já essas figuras aí. Sim, mista. Então, o processo qual é que é? Eu, para registrar, vou te perguntar para que áreas, né, é que tu queres ter este registro. Para que Queres área? atuar Como em assim? quê? Para que Yeah, produtos? eu estou preocupado Calma, agora. calma. Para que produtos ou serviços? Ok. Tu queres Amanhã fazer... vou fazer carros chamado Papo Limpcast. Exatamente. Queres fazer carros, quero imprimir meus copos, quero produzir copos e quero ter um serviço de como é que é isto? Divulgação de conteúdos. Não tem lá um quadrado que diz tudo. Exato. Tem um quadrado que diz tudo, mas É? o sistema, é assim, sobre essa questão do registro para tu registrares uma marca, né? O sistema de registro de marcas é um sistema de classes, Ok. de produtos e de serviços. Hum. Então, tu registras, tu escolhes quais é que são os serviços, classes. produtos, e isso Ok. depois é integrado. Eu, como agente da propriedade industrial, depois de saber o que é que tu queres fazer com a tua marca, eu integro ela nas classes, Ok. né? Tanto de produtos como classe de serviços. Ok. Então, aí depois vou te dizer em quantas classes é que tu vais registrar a tua marca. Cada classe significa uma marca. É? Para efeitos administrativos de registro, cada classe uma marca. Isto por quê? Porque normalmente tu podes ter alguém a registrar, é o que eu estava a falar em algum momento, tu podes registrar uma marca numa classe de serviços e atuar nessa área. Ok. Né? Mas aparecer alguém que diz, eu vou querer pôr pão limpo, que é um bocadinho pão Nossa. limpo, para a área, por exemplo, de detergentes. Então a pessoa diz, ei, mas pão limpo parece confundível com papo limpo. Até pode ser papo limpo, um podcast, então vocês aliás, podem uma dizer, empresa não, de limpeza. Eu não quero, tu, por exemplo, pode dizer, eu não quero que aquele esteja a usar o pão limpo. Porque confunde com a minha marca. Mas Sim. estamos a falar de áreas totalmente Aí- diferentes. Ele é produto, vocês são serviços. E então fica esta... Aí não há nenhum problema. Sim. Ele pode usar. Ele Sim. pode usar. Então, mas é esta questão. Tu podes achar que ele não tem direito de De usar. usar. Sim, pode sentar no Então tribunal, ele depois- depois tem que dizer por que ele tem direito de De usar. usar. Então fica esta discussão. Mas fica aí, amanhã eu posso querer entrar naquela área de serviço. E ele já me... Mas ou tu devias entras ter agora, registrado. sim, ou entras antes, ou não podes dizer que estás a perceber. Não vou argumentar que amanhã, mas repara uma coisa. Caranguejo. Por acaso acontece uma coisa engraçada com os sites, que é uma coisa interessante, por exemplo.
Os domínios, nesse Os caso. domínios, Uhum. exatamente. Imagina, tu tens o domínio. Imagina, nós temos um domínio papolimpo.com. Uhum. Uhum. E uma pessoa na França pode, não sei como é que é a França, por exemplo, ou em Portugal, pode iniciar papolimpo.pt, papolimpo. E tu, de facto, se tu quiseres proteger, porque imagina que a pessoa registra um papolimpo.pt lá Uhum. e cria uma marca muito mais forte, tipo, um site com muito mais presença do que tu aqui. De facto, estás pendurado. Ou tens que andar a fazer registros em todos os Sim. países, com todos os domínios. Mas o ponto .com não engloba tudo, supostamente? Não. Não. Tu podes criar o teu ponto .com. Mas eu, por exemplo, eu posso pegar o mesmo nome, deixar ser o Ponto .pt. Yeah. ou ser o ponto .mc. A questão dos domínios é uma questão também um tanto territorial. Por exemplo, principalmente para a questão do .co.mz. Por exemplo, .co.mz, se tu registras o papolim.co.mz, ele vai funcionar, né? E tens todo o direito dele aqui. Agora, se tu perceberes que na internet alguém está a usar o papolim.pt, existe também uma possibilidade de tu reclamares isso, provando que tu foste o primeiro. Podes reclamar? Sim. A OMP, por acaso, tem um sistema de muito... Como é que se faz isso? Sabes que... Não, eu estou a falar... Calma. Vai reclamar. Não, a OMP, por acaso, tem um bom sistema de remissão de litígios relacionados aos domínios. E há muita... Aqui em Moçambique também já tivemos muitas situações de domínios e há marcas famosas, casos de estudo sobre isso, sobre essa questão dos domínios. Então, é um assunto também que é possível. Mas sabe o que aconteceu, Vânia? Nós temos um domínio. Uhum. Então, eu recebi, por acaso, na China, diga-se passagem, eles são organizados. A empresa de registro da China lá mandou-nos um e-mail a dizer, olha, tem esta empresa aqui que quer registrar esse domínio .cn, acho que com o nosso nome. Tipo, com o nome. Vocês conhecem, tem alguma ligação, sei lá o quê? Não tem nada a ver, nós não temos nada a ver com isso, não. Passou um ano. Acho que eles voltaram para lá, estão a tentar registrar aquele nome. A entidade de fazer os registros lá na China voltou a nos mandar e-mail. Senhores, tem esta empresa aqui. Eu disse, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Só que eles depois já nos abordaram, tipo, quem? Os chineses ou os donos? Não, a entidade. Tipo, então, é melhor vocês registrarem lá. Se for, então, olha, nós vamos andar a estar isso em todo mundo. E não era barato, não são $10. Tipo, deixa eu andar a estar em todo mundo. Estás a trazer uma coisa que é bem interessante. É assim, o sistema da propriedade industrial, olhando para a propriedade industrial, e essa parte dos domínios cai um bocadinho. E já agora, um aspecto que eu falei. Na propriedade intelectual, eu falei este, né? Mas existe também uma terceira casa, que é dos sui generis, são os novos direitos, né? E aqui estamos a falar de variedade de plantas, estamos a falar de semicondutores. Vocês como engenheiros sabem que aquele desenho dos semicondutores também é passível de... Então, isto cai novos. E também tem aspectos digitais, que também estão novos. Mas, para nós entendermos, vamos lá ficar. Isto já é matéria para outras discussões. Mas olhando para esta questão do registro, é interessante que a entidade de registro da China tenha feito esse contato. E é uma coisa muito bonita de se fazer. Porque isto acontece muito aqui em Moçambique. Existe no sistema da propriedade industrial a questão das marcas notórias e notoriamente conhecidas. Marcas de prestígio. Espera, marca de prestígio de cá ou de fora? Não. Tu tens a marca... nós temos dois... Pode dizer a marca, só para uma, chuta uma. Não, qualquer uma. Pode ser Coca-Cola. Uma Coca-Cola é uma marca notoriamente conhecida. E a diferença que existe é, tu dizes que é marca de prestígio se ela for... divulgada, famosa, né? Em Moçambique, depois notoriamente conhecida se for em Moçambique e no mundo. Então essa aqui é a diferença. Notoriamente conhecida, lá fora também, sim. Então, o que acontece é que as marcas notoriamente conhecidas, elas gozam de uma proteção especial. Ok. Em que sentido? No sentido em que
tu não podes dizer que eu vou registrar Coca-Cola para os sabões, por exemplo, ou detergente. Estamos a ver. Estamos a ver. Então, é mais ou menos por aí. A tentar ser espertinho. Sim, e não vou Sabão da Coca-Cola. Exatamente, não vou registrar iPhone também para a mesma coisa. Então, Yeah. essas são marcas notoriamente conhecidas. Todo mundo sabe o que é. conhece. Yeah. Mas havia um bar chamado Facebook. Sim. Estás a perceber? Então, por ser notoriamente conhecido, não era suposto ele se registrar. Não é suposto aceitar-se o registro desse Desse bar. bar chamado Facebook. Exato. Então, é um bocadinho isso que existe. Mas o que é que o nosso país, ou, na verdade o sistema todo mundialmente, o que é que se instituiu aqui? Apesar delas terem uma forma de proteção específica que não implica o registro, normalmente eles não vão registrar em Moçambique a marca Coca-Cola. É. Mas, se houver uma situação em que eles estão a reclamar o uso ou alguém que pretenda registrar essa marca Ok. em Moçambique, então, para eu te proteger, eu já digo ok. Registra. Com esse teu pedido de reclamação, tens que registrar em Moçambique. Então, essa é a única situação excepcional que ele pode registrar a seguir. Okay. Mas é simplesmente por nós todos sabermos que esta marca é uma marca notoriamente conhecida. Então, ele tem algum interesse aqui em Moçambique, então, e registra lá. Por isso é que Ok. aquele diz, ok, assim, não tens nenhuma relação e não sei o que mais. Então, Então registra. registra. Porque Yeah. esta pessoa aqui quer registrar. Okay. Então, tu tens que fazer o registro. Depois eu mandei para a Seara que é para ter registrado. Sim, exatamente, mas tens de registrar. Se Te tu avisaram tens algum duas interesse- vezes? Sim, É. tens o interesse lá, tens de registrar. Mas atenção, isso é se tu tens interesse lá. Não. Porque se Yeah. não tiveres, porque esse sistema é um sistema de comércio. É Yeah. um sistema mesmo para Epa, mas hoje a economia, hoje, por exemplo, o mundo é uma vila. Né? Já está Exatamente, é uma arrependido. vila. Ele amanhã decide vir para Moçambique. Uau! E principalmente com a situação da digitalização. A era Yeah. digital já nos faz estarmos muito mais próximos. Yeah. Amanhã decide vir para Moçambique, vem com o mesmo nome. Mas agora, eu tenho uma questão. Disseste notoriamente conhecida. Alguém conhece, pronto, que é famoso pelo mundo fora. Espera, já são quase 12. Ah. Já saiu o nome. Se calhar, a gente não sabe. Sim, nós estamos a gravar no dia... Que dia é hoje? Hoje é dia 4 de maio. Yeah. É o dia que está-se à espera do candidato. Ah! Então, se calhar, disseram que era às 10, então já saiu, se calhar. Começaram às 10. Sim, se calhar já Fumo saiu. branco, não, acho que... Não. O fumo branco. Já estamos offline. Vamos já até estamos- meia-noite. Yeah, o fumo branco não sai assim 2 horas. Agora é assim. Não. Lil Wayne. Lil Wayne é notoriamente... Conhecido. Sim. Sim. Agora, há nem Lil um Wayne jovem, não é? Que se calhar até vai entrar naquela lista, a gente não sabe. A gente não sabe. Mas ele pode usar aquele nome que ele tem usado. Mas ele disse que é Lil Wayne Demais. de Moss. Também temos a Melancia, porque parece que a mulher Melancia Existe no Brasil, né? é muito famosa, não sei. Então, é assim, com base naquilo que nós já conversamos aqui, Hum. eu penso que nós já temos respostas e tudo mais, então eu deixo isto para os telespectadores, para os ouvintes e para vocês. Yeah. Para vocês verem se Se entenderam alguma se coisa. aprenderam alguma coisa, então respondam. Aí, Lil Wayne de Moss Eu vou responder nos pode comentários, ou não não pode, usar o nome. Então, Ah, para- mas diz-me uma coisa, Agora, espera aí. Meu nome é Domingos Novela. O podcast está a bombar, não sei o que mais. E aparece um fã que tem um filho e chama Domingos Novela. Uhum. Nos nomes, já essa história de... Existe alguma propriedade no nome? Não, os nomes é um bocadinho mais específico. Tanto é que, por exemplo, neste assunto nós estamos a falar das marcas notoriamente conhecidas, etc, etc. Yeah. O fato de imaginar que o teu nome seja igual àquela marca, por exemplo, imagina. Não Sim. é? Meu nome é igual a uma marca. Exatamente. Então, o fato de Mas quem veio primeiro? Não, tu registras, és Domingo Novela. e Vamos falar estás de a- Gucci. Não, até podemos Domingo ir para Novela. novela, Domingos Novela. É novela. Tá bom. Novela. Tá bem, sorry. Sim, mas imagina que o Domingos Novela Sim. decida registrar a sua marca Domingos Novela. Sim. E depois aparece alguém que tem a marca Domingos Novela, que é notoriamente conhecida e diga que ele não pode registrar. Aí é
é discutível por quê? Porque o Domingos Novena não foi buscar a marca notoriamente conhecida É meu para ela nome. ser notoriamente conhecida. Ele foi registrar o nome dele. É meu nome. Estás a Por perceber? acaso tu tens esse problema com HM, né? Ok, estás a perceber? E sim, está aqui um grande exemplo. Não, sério, eu te falo que gostava de ter marcas mais HM. Exatamente, está aqui um grande exemplo. Mas HM. Assim estás. Normalmente. Queres lutar contra a guerra? Mas está aqui um exemplo muito interessante. Agora, o que tu tens de fazer é arranjar formas de, primeiro, justificar o teu registro e na verdade, o que é que acontece? Tu não vais registrar HM para a área de roupas. Mas imagina que eu quero fazer roupas. Exatamente. Se tu quiseres fazer roupa, então aí fica um bocadinho Mas mais... eu não. Sim. dele. Não, eu sei. O que eu estou a tentar dizer é, naquilo que tu estiveres a fazer com o teu produto, a tua marca, tu tens que te destacar. Um elemento muito forte de proteção de marca é a questão do destaque. Tu tens que ser distintivamente suficiente para te isolar, te distinguir das outras e para demonstrar que... Por quê? Porque no processo de proteção e etc. Qual é que é o último golo? O último golo é eu, como empresário comercial e com esta minha marca, estou a demonstrar para o mundo e para o público em geral que este meu produto é distinto, único, de qualidade e distingue-se daquele produto igual daquele outro empresário. Okay. Então, tu tens que sempre trazer, primeiro, a questão da distintividade e aspectos que não fazem com que os outros confundam com o teu produto dos outros. Por falar nisso de confundir, houve um caso no Brasil de uma empresa chamada Meta. Sim, houve esse caso foi muito... Pera, já se resolveu? Já se resolveu. Sim, a Meta do do Zuckerberg. Sim. Então o brasileiro disse, my friend, você não pode operar aqui com esse nome, porque esse é meu nome. Exato. Ah, E a pessoa até que ele tinha registrado antes, se não estou em erro. Então, agora, qual foi o desfecho? eu depois não soube como é que é, mas eu penso que chegaram a acordo. Chegaram a acordo, it means Meta comprou. That's what it means. That's what it means. Sim, mas agora vamos seguir o fio, né? Ok. Alguém escreveu uma música, não sei o que mais, ou como eu, criou uma forma de empacotar as paletes de pavês muito única nossa. Eu criei. Ok. Eu criei aquele sistema. Eu criei o sistema. Pronto, já temos uma criação. Vamos para o IPI. Lá onde a gente... Processo, sim. E para registrar, por exemplo, o podcast. É só registrar o nome ou temos que entregar ali um conjunto como é que é? Um processo descritivo de como é o podcast, usamos 3 micros, temos óculos de sol. Espera. Em relação a esse processo, existe processo... Aqui nós estamos numa situação em que temos aspectos de propriedade industrial e aspectos de direitos de autor. Ok. Então, tu tanto podes preparar o processo de registro da marca, que significa integrar as marcas no formulário, descrever, pôr o titular, escrever quem é um titular. Normalmente, existem situações em que o titular vai diretamente registrar, como há situações em que eles contactam os agentes da propriedade industrial, que somos nós, e vamos te auxiliar, e vamos dizer, olha, aqui faz assim, aqui faz dessa forma, e depois o processo vai seguir, vai dar entrada no Instituto da Propriedade Industrial. E neste dar entrada, faz-se o depósito, e neste processo eles vão fazer um exame formal, se tem documentos todos, se tu estás habilitado a fazer o depósito, neste caso, tens procuração, e etc. Depois já há a publicação. Publicação onde é que é? Publicação é feita no Boletim da Propriedade Industrial, onde são publicadas todas as marcas mensalmente para ver se, primeiro, esta marca... para ver se alguém vai reclamar. Exatamente. Mas esse boletim, eu nunca ouvi falar desse boletim. Como é que valida essa nova marca? Põe-se numa vitrine e fica 2 dias. Está aqui a Vânia, como agente da Propriedade Industrial, a dizer que existe um boletim da Propriedade Industrial. E, normalmente, se tu trabalhas com o agente vai te dizer, olha, temos aqui o boletim da Propriedade Industrial, então temos estas marcas que talvez podem ter algum conflito com a marca. Mas esse boletim... de quem está a registrar, é ao contrário. Ou seja,
A publicação não era no sentido de se alguém poder É reivindicar para efeitos de oposição. para efeito de oposição. Sim, mas Agora, repara uma coisa. Se esse boletim é quase que um segredo trancado a 7 chaves. não é. Onde é que a gente Vânia, encontra? ninguém nunca ouviu falar desse boletim, a não ser Não. vocês que trabalham na área. Não, eu estou a dizer, eu, Hélio, um mero comum mortal, que tenho minha marca, estou tranquilo que minha marca está protegida. Há um dia registrar uma vai cena lá igual. domingos lá, registrar uma coisa igual. Há um boletim que supostamente eu devia ver, ir lá dizer, ei, não é? Ok. Como é que funciona isso? Muito né? bom. Até trouxeste um aspecto que eu devia ter mencionado antes. Neste processo, tu podes iniciar o processo de registro de marca não com o depósito do pedido de registro, mas com pesquisa. Pesquisa para saber se esta marca que eu Existe pretendo ou não. registrar existe ou não no vosso banco de dados para que eu não tenha que passar por esse processo todo, mais Para à frente. depois, no Para final. depois Sim, no fim, yeah. dizerem, não, essa marca está registrada, não, tu tentaste E por violar, acaso em Angola não. funciona assim, é obrigatório. Tipo, eles Em Angola é fazem um acesso, obrigatório. né? E aqui em Moçambique não Vão é pesquisar obrigatório. primeiro, não. É opcional. Em Moçambique é opcional. Mas é o passo lógico. Mas a Tem questão que- também... Sim, sim. A questão também é que para o número de Marcas. registro ou marcas que nós temos, optou-se por, ok, vai registrar, em vez de termos que... E se tiver, Vai saber lá em no vez, fim. Em vez de termos este impedimento, de vamos ver se tem, se não tem, depois, etc. não, aqui, Vânia, só como estás na área, não quer falar mal, é preguiça, isso não quer se dar trabalho, tipo, registra lá. Mas lembra-se quando eu falei do livro? Certeza que existe lá. Só que não quiseram procurar. Ela abriu o Disseram, livro, não tem aqui, irmão. Quando foi que registraste isto? Domingos quê? Não existe isso aqui. Abriu 2 páginas, ei, não. Mas sim. Mas vieste aqui mesmo. Não, mas assim, o boletim da propriedade industrial está disponível no IPI e normalmente é emitido mensalmente. Agora é emitido mensalmente. Yeah. Espera, mas como é que a Todos gente estão pode fisicamente lá? aceder? Existe eletrônico. Eletronicamente e Há um fisicamente. site onde. O IPI tem um site, mas o boletim compra, só tens de comprar. Mas espera, é mais isso que eu quero entender, Vânia, vamos ver. Espera, ideia não mas era que espera. pessoas- Mas quanto é que é? 900 meticais. 900. Por mês. Eu tenho que gastar cerca de 11 ou Para 12 saber paus se- por ano. Se ninguém está copiando a marca. Aí é que entram os agentes da propriedade industrial. Tu tens que pagar uma consultoria permanente. Exatamente. Para dar a controlar a tua marca. Eterna. Mas é um serviço. Ah, Lá fora como é que é? É Agente da assim? propriedade industrial. Claramente. Ah. O agente da propriedade industrial é uma profissão. ok. E os agentes da propriedade industrial oferecem esse serviço aos clientes de gestão da marca, não só registro, não só auxílio, mas de gestão da marca. Vou-vos dar um hint. Uhum. Nós, como moçambicanos, muitos de nós não conhecemos o sistema e os agentes, claramente, se tu és agente, estás habilitado, conheces muito melhor que os outros todos. Yeah. E o que acontece é, as pessoas têm a tendência de serem eles já irem lá fazer o registro, etc, Tal como etc. eu. E o pessoal normal. do IPE é que vai te dar o auxílio, e tu dizes, olha, a minha marca já está registrada, já posso Yeah. sentar. Mas o sistema da propriedade industrial tem, como eu disse, é um sistema de empresariado. Yeah. Tu Yeah. estás-te a proteger como empresário. No entanto, há de haver sempre alguém que queira registrar uma marca ou igual, ou parecida Oh, com a tua, e Deus. etc, etc. Então, para além desta questão de verificar se alguém está a pretender ou não registrar a tua marca, que é uma coisa que é publicada no boletim, mas tu como estás, o teu papel específico não é ir atrás dessas coisas. Não tens acesso aos O boletins, teu cara. papel é criar, é vender o teu produto, o teu serviço, etc, etc. Para a situação do sistema, neste caso, existe uma coisa que se diz declaração de intenção de uso. O que é a declaração de intenção de uso? Está-se a dizer que o empresário não tem de só registrar uma marca, ele tem de usar no país. É tipo doado. Está a perceber, né? Yeah. Então, se ele está a fazer uso daquela marca, perfeito, nós estamos a atingir aquele que é o objetivo final daquele produto, daquela marca, né? Daquele Ok. serviço que estamos a oferecer. Então, se outra pessoa quer vir, estamos a negar, então como é que fica? Por isso é que depois existe aquela coisa, você quer isso aqui, venha registrar. Mas também não é só o registrar, é usar. Então, como é que nós vamos ver se está a usar ou não? Instituiu-se a declaração de intenção de uso para perceber se aquela pessoa está a registrar. Então, essa declaração tem de ser apresentada de 5 em 5 anos. Ou seja, uma marca tem a duração de 10 anos. Ok. Ok. De 5 em 5 anos.
eu tenho que apresentar uma declaração de intenção de uso. Sim. Não sabia, não? Agentes da propriedade industrial, vocês têm que sempre entregar as vossas marcas aos agentes da propriedade industrial para fazer a gestão das das vossas marcas. marcas, porque isso não é vosso assunto. Vocês foram registrar, estão sentados, mas tem sempre que procurar um agente da propriedade industrial para fazer a gestão daquela vossa marca, para vocês não terem problemas. Então espera, Wanda, tu estás-me a tentar dizer que se já passaram 5 anos e eu não apresentei essa cena, aparece alguém com novela, pode registrar e seguir em frente. Muito obrigada. Vamos à parte a seguir. Ok. A parte a seguir aqui. Como aquelas tias não querem vasculhar no livro para ver se existe uma novela lá. A parte a seguir Criativo esse nome, hein? A parte a seguir aqui é que se tu não tiveres apresentado essa declaração de intenção de uso, tens de apresentar, podes apresentar. Ou seja, a falta de apresentação te deixa exposto a qualquer pedido de cancelamento por terceiro. Um terceiro pode pedir para cancelar a tua marca. Porque ele está a querer usar e o IP negou dar a marca a outra pessoa porque já existe um registro lá. Então, se ele não apresentou declaração de intenção de uso, é uma espécie de indicação de que ele não está a usar, não está a fazer uso daquela marca. Mas agora imagina que a minha marca está a bombar. Já ainda é necessário fazer essa declaração? Estamos a entrar para essa segunda parte. Sim, tens de fazer. A nível, isso é um procedimento administrativo. Mesmo se a marca está aí na rua bombar. Exatamente. É um procedimento mesmo se está a fornecer material para o IP. É um procedimento administrativo. Agora, o que tu tens de fazer é, não apresentei no tempo que eu devia ter apresentado, o que é que eu faço? O código dá a possibilidade de apresentar a declaração de intenção de uso fora desse prazo, mas tens que apresentar. Deixa parar, vamos fazer uma Vamos lá fazer uma pausa, porque está séria. Este podcast é trazido pelo Feedback Taxi. Precisa de um táxi rápido e confiável? Experimente o Feedback Taxi, seu parceiro de viagem ideal. Rápido e conveniente, com o nosso aplicativo fácil de usar, reserve seu táxi em segundos, sem complicações. Pagamento simples, esqueça o stress do pagamento em dinheiro. Pague de forma rápida e segura através do aplicativo. Baixe agora o aplicativo Feedback Taxi e descubra uma maneira mais inteligente de se locomover. Voltando ao assunto, depois de esticar as pernas. Sim, para esta questão das declarações de intenção de uso, se eu não apresentar, a lei, né, dá a possibilidade de eu apresentar fora do prazo, mas nessa situação já tenho que apresentar com prova de uso. O que é uma prova de uso? É um elemento que demonstra claramente que eu estou a usar essa marca. Pode ser lá com uma camiseta. Pode impressa, com o logo impresso. Fatura, certo? Fatura, aquela fotografia da tua marca, se for produto na rua, montra, do supermercado, a publicação do podcast, um episódio. Sim, para mostrar, olha, a marca está ali, está certificada. Quer dizer, são vários elementos que tu podes apresentar como prova de uso. O que é fora do prazo? Fora do prazo é que tu tens um prazo de 1 ano a contar 6 meses antes e 6 meses depois do aniversário de 5 anos. Para apresentar a declaração de intenção de uso. Então, nesse período de 1 ano, tu podes não apresentar a declaração de intenção de uso. Mas isso funciona com músicas também? Não. Em músicas de direitos autorais. Sim, nos autorais não preciso mais fazer nada. É meu para toda a vida. É teu para toda a vida. Engolindo morto. Mas atenção, espera aí. Nos direitos autorais, tu vais... O INIC faz o registro das obras. Sim. Agora, fizeste uma pergunta, incluindo o morto. Sim, o direito que tu tens à tua obra, ele vai para além da tua transcende a vida. Exatamente. Ou seja, são até 70 anos após a tua morte. Depois disso... Não, mas espera. Depois disso, porque parece que, por exemplo, os royalties do Michael Jackson, quando ultrapassar 70 anos da morte dele, como acabou... Pode fazer sempre. Ninguém pode... os filhos, quer dizer, filhos não, os bisnetos, não sim, podem... Eles caem no domínio público, só que existem formas
Não, mas 70 anos também tem que ser greed, não tens que deixar, ora, tens que deixar 70 anos depois de morrer, deixa ser o público, qual é o teu problema? E não Tá só. Chefe, E não só olha existe- lá, eu escrevi um livro. não. Achas que eu vou querer abdicar de apanhar Olha, uns centavos? Há livros, por exemplo, tu há alguns livros muito antigos, já estão naquelas bibliotecas Aquelas públicas. obras né? dos Beethoven e não sei o que mais. Muitas delas estão. Olha lá, Porque Beethoven, nos tempos, não estava atento a essa Não, cena mas da mesmo. propriedade. Aliás, ele não tinha uma agente a trabalhar com ele, senão, olha lá. Não, porque eu acho que é assim, vamos ver uma coisa. Tu quando crias uma coisa, e há um pouco disso, eu vi essa frase, acho que até. Ele agora vai mostrar que é altruísta. Não, Diz ele não é lá, altruísta. diz. Ouvi essa frase até Sim. de um cantor, que acho que por causa da confusão dos samples nos Estados Unidos, usar. Quer dizer, olha lá, tu criaste uma coisa, foste inspirado pelo mundo, deixa o mundo se inspirar pela tua criação. Então, há um pouco de. Eu entendo que tu tens. Obviamente temos que criar uma coisa e proteger, é óbvio. Uhum. Mas 70 anos depois de morrer, me parece justo que a coisa seja domínio Sim, público. sim. Na verdade, me parece. é suposto tu, nesse tempo, já teres algum. É para teres algum tirado ganho. todos os benefícios Mas possíveis. infelizmente. Viveste, morreste, passaram 70 anos, ainda quer apanhar o benefício. Infelizmente, principalmente para a área dos direitos de autor, é um grande desafio. Para nós, como país, Yeah. é um grande Aqui, desafio. Nós temos um grande desafio. Eu aqui nem foquei essa parte da gestão coletiva, dos cantores, das dificuldades que eles têm a nível de obter ganhos pela utilização das obras, etc. Mas é uma coisa mesmo. Agora, É Vânia, uma coisa mesmo delicada. nós já estamos a caminhar para a reta final. Eu quero contar um episódio. Nós, o Clube Timbila, nós fomos à praia. Estávamos lá na praia e estávamos a jogar vôlei. E tinha um senhor que estava a cobrir um evento ao lado do nosso. E ele filmou o evento dele, depois viu-nos ali a jogar, a rir, o quê? Ele virou a câmera para nós. Começou a filmar o nosso jogo. E estava ali uma moça a dizer, não, ele não pode fazer isto, não sei o que mais, não sei o que mais. Epá, eu, do pouco que eu sei, se estás em público, perdes perdes direito da tua imagem. Sim, esta questão é um pouco delicada, mas a parte de direito da imagem é uma coisa específica também. Yeah. E normalmente é o que se diz, né? Que tu, quando estás em público, o teu direito de imagem está um bocadinho coartado. Então, está um bocadinho coartado. Não me parece que eu tenha que ter autorização de todo mundo que está no público para eu. Nem que assinar, porque eu posso Exatamente. Yeah. Então, o fato de tu estás em público, vocês têm aquelas reportagens todas e não sei o que Yeah, mais. yeah. Então, não é muito fácil tu teres autorização de imagem de toda a gente que tu estás a filmar no público. Então, é mais ou menos. Agora, por aí. Vânia, É mais ou menos por aí. indo aqui para essa questão do digital, agora ficou uma dúvida. Vela, nós fazemos esse podcast, não é? E disponibilizamos os vídeos no YouTube. É um espaço público, assim, digital. Por exemplo, imagine que, por exemplo, um programa ou um outro podcast, imagine, pega extrato do nosso vídeo, que eu quero abordar no assunto, por exemplo, e pega extrato esse assunto, que é um assunto acho extremamente interessante, pega extrato do nosso vídeo e passa no seu canal. Isso podem fazer, não podem. Aqui existe o direito, aquela parte. Lembra que eu falei que o direito de autor tem direito patrimonial, Yeah. não patrimônio, vamos lá. Aqui, eles se usarem no espaço de... Primeiro, vocês têm a prerrogativa de não aceitar que use. É a primeira coisa. Eu, como direito de autor, eu tenho a prerrogativa de não aceitar que ele seja Mas o vídeo divulgado. está no YouTube. As pessoas podem ver no meu canal, ninguém No teu pode... canal, sim. Eu não copiar, tenho o direito pegar de não o aceitar que conteúdo ele leve para para outro outro canal. para ou outro para canal. ok. Isso é a primeira coisa. Mas se ele levar, tu tens o direito de lhe obrigar a que ele mencione de onde vem aquilo. Não é ok. só Dar o crédito. dar o crédito. Então, esses são os aspectos morais, né? Não patrimoniais do teu direito. Tu tens direito à integridade, tens direito a que ele, por exemplo, não compartilhe, não parta a obra. Ok. Yeah. E só mostrar uma parte. Tu tens o teu direito. O direito à tua obra é um direito incrível, é vasto. E é isso que é importante as pessoas perceberem. Isso aqui é meu, eu tenho direito. A pessoa não pode simplesmente chegar a levar de qualquer maneira. E essa é outra vertente.
nós temos a ideia de, por serem obras de direitos de autor, aqueles que criam obras de direitos de autor, já está. Primeiro é a falta de respeito que normalmente temos por criadores. Ok, sim. Né? E segundo é a ideia de, mas isto é de domínio público, estava ali, eu levei. Não estava ali, eu levei. Aquilo pertence a alguém e tu podias muito bem procurar a quem pertence aquela obra para depois fazer o uso dela. Então, este é um aspecto que eu acho que nós, como moçambicanos, precisamos de ter a todos os níveis, não só como criadores, mas como utilizadores. Sim, dar o crédito à pessoa, exato. Agora, Vânia, descobri que a minha obra está a ser usada, não sei o que mais, e as pessoas estão a ganhar dinheiro com a minha coisa. Qual é o passo? Vou ter contigo a gente, procuro o primeiro cinzentinho que encontrar na rua. Tio, vou roubar minha obra ali. Sim, exatamente. Tu podes claramente, o agente é aquele que vai te aconselhar, né? O polícia? O agente. Depois eu vou o senhor agente lá embaixo. A agente da propriedade industrial vai te aconselhar, vai dizer, olha, faz isto, faz aquilo, faz aquilo. Okay. Mas para quem não, né, normalmente nós também somos muito... Careiros. Não, careiros, nós não nos divulgamos muito, já quem não sabe Nem da nossa sabe por isso presença que existia essa Eu profissão. sou mas boas. já agora saibam. E então, vocês podem ir tanto. INAI é das instituições. INAI também trata disso. INAI trata disso? Sim, trata disso. Pode ser para INAI reclamar isso? Podem sim. Vocês que andam usar óculos de sol. Porque Daqui a pouco INAI está atrás de vocês. Eles lidam com essas matérias de contrafação. Mas também podes tanto ir para os tribunais. Os tribunais também estão abertos e prontos já. Pode ir direto para o tribunal? Sim, podes impedir a violação do teu direito como um particular. Mas aí preciso de um advogado. Gente. Claramente. Então, até bom que seja um advogado que também é agente. Que entenda de direito, que seja uma Vânia. Exatamente. Agora antes de... Mas também, sim. peraí, situações em que, por exemplo, está a haver aquela venda pública, etc. Também tens a procuradoria, que depois com a polícia, a própria polícia, podem fazer apreensão. Mas, normalmente, as alfândegas operam nas situações de trânsito. Ok. Em que estão a circular de um país para o outro produtos contrafeitos, etc. Mas INAI é normalmente o veículo indicado para menos começar o assunto. Exato. Agora, antes de falar um pouco da Moz Marcas, que eu quero saber como é que a gente vai para a Moz Marcas, essas coisas todas. Só um pequeno desabafo aqui para a gente falar. Malta, Gucci, Nike, Adidas, eles têm um departamento de agentes lá na empresa deles, óbvio. Os agentes, quer dizer, fartaram-se mesmo. Como assim? Porque a Gucci está em todo lado. Tá A gente sabe que aquilo não é Gucci. Mas eles cansaram, tipo, tá bem, rapaz, pelo menos fazem publicidade da marca, usem. Mas sabes que acho que é Chanel. Coco Chanel. Já leste a biografia dela? Não. Ela fez isso mesmo, tipo... Andou atrás? Não. Ela fez contrafação? Não. Ela, quando disseram, tipo, ela fazia, né? Lançava lançava uma coleção e people copiava. Ela queria que as pessoas copiassem, tipo... Era a estratégia dela para divulgar. Queria que as pessoas copiassem e virasse trend. Mesmo. Então, às vezes... pirata? Sim. Sabia que as pessoas estavam a copiar os modelos, estavam a fazer? Não, pô. Ok. Ela não se importava, por isso não influenciava nada. Não mas influenciava nada. Aqui a questão, isto é mesmo questão de contrafação, né? E é uma coisa séria. Mas quem é a marca que devia se mexer ou o Estado que devia? Não, é a todos os níveis. Porque eu vi uma coisa. O que foi? Foi aqui? Ou foi? Mesmo aqui houve aquele caso dos iPhones. Não, há uma fábrica que foi desmantelada. O caso já que produzia... Não, iPhone é um caso, mas que produzia sapatilhas. Está a perceber? Uma fábrica toda top de gama, tinha de lá Nike, Então, Adidas, aqui, lá onde você vive, na Amazonas. É a capital industrial, também todas as indústrias estão lá. Mas não só isso, a questão da contrafação é um problema até de saúde pública. Sim. É um problema até de saúde Sim. pública. Sim, então não é só marcas é mesmo um problema geral de todos. Por quê? Porque há marcas que estão a sair e se forem produtos consumíveis. Não tem nenhuma qualidade. Tu compras a pensar, a confiar. E não Pensas só, que é um problema também de economia. Por exemplo, há empresas que fecharam
que estavam a operar aqui, fábricas, fecharam por conta da contrafação. Então imagina Não só. aguentaram muito bem, não? Sim. Imagina só a Unilever. Não sei se lembra. Yeah. É a Unilever, sim, sim. Imagina só o tanto de perdas que tu tens se uma fábrica vai embora. Empregos que vão para a vida por causa disso e etc, etc. Então é uma questão muito séria. É uma questão muito séria. Nem precisas ir muito grande para o Unilever. O Nivaldo Thierry. Também. Eu acho que, aliás, eu não acho, eu tenho a certeza. Eu achei estranho, atenção, não é preconceito nem nada. Eu achei estranho o dia que eu fui para uma ferragem e o puto que estava lá a atender tinha um chapéu da Nivaldo. Gastou 2 paus. Será que estão assim tão baratos? Então percebeste que pode Eu estar vi a logo, acontecer. aqui é qualquer coisa Acho que depois vi estranha. uma coisa qualquer que circulou. É verdade, Yeah. de facto é isso. Acho De que ele facto é sofreu isso. de contrafação. Sim, O sofreu. Nivaldo teve uma situação muito séria de contrafação e a partir da China. Uau. Nem sequer. Mas é um moçambicano que morou fazer na China. Isso já não sei, não conheço os detalhes. Aquilo importava, já vinha da China, assim? Yeah. Não, então é mesmo para perceber até que nível é que nós estamos. É muito off. Para uma É pessoa muito cria uma marca, investe, dedica tempo para fazer algo como deve ser. E vê lá, ser contrafeito não tem a mesma qualidade. E quem te vende, muitas das vezes não diz que não é aquele original. E andas tu na rua a dizer que chapéus do Nivaldo não prestam para nada. Enquanto compraste algo falso. E não só, imagina aqueles que fazem iPhones. Nós ainda não temos esta tecnologia de fazer iPhones. Yeah. Mas já quem faz iPhone contrafeito Yeah. está a vender iPhone. Por que não faz um telefone com uma marca Como, específica? sim, porque já monta o Daqui a telefone. Para penetrar no Sim, mercado não é fácil. É que não vão comprar assim. E as pessoas não Como vão não vão? comprar. Não. As pessoas só querem a marca, Até só querem aquela maçãzinha, não querem. É aquela história. Eu fiz a mesma pergunta com a questão das sapatilhas, porque assim, aquela fábrica, para as imagens que eu vi na televisão, parecia uma coisa topo de Está gama. a perceber? Porque e eu não sei, acho que desmantelaram, fecharam, o Estado fechou, mas eu disse, olha, isto deviam reconverter. Porque fazer aqui uma nesse sapatilha. país, mesmo, fazer, porque, Aqui no país vais te encontrar num sítio sneaky para fazer uma coisa dessas, sapatilhas. Quer dizer, nós temos produção de sapatilhas aqui. Vai temos produção de investir. sapatilha contrafeita. assim. E depois vê lá, investimento em maquinaria. É uma coisa mesmo top de gama, uma linha toda. Sapatilha sair. Mas Em vez do Nike era só pôr um logo moçambicano. É uma sapatilha normal, não é contrafeita. Não querem investir em criar uma marca. As Nikes ou o quê? não é um processo muito. Leva muito tempo. E eles não querem perder esse tempo. Moz Marcas. A Moz Marcas é uma empresa, né, que presta serviços na área de propriedade intelectual. Ok. Nós já estamos no mercado há muito tempo. A Moz Marcas foi fundada por mim, Vânia. Somos uma empresa muito pequena. Somos 4 pessoas. E durante algum tempo andamos um bocadinho adormecidos, né? Por conta da sócia fundadora, que esteve a ver outras coisas, mestrado, estudar, mudou um bocadinho de área para outras áreas. No entanto, nunca se desligou desta área da propriedade intelectual, que é uma área de paixão. Yeah. E nós prestamos serviço de registro de marcas, fazemos assistência a todos os níveis de gestão, protegemos titulares de direitos de autores e várias coisas. Nós estamos abertos a receber e a assistir qualquer que sejam as pessoas, tanto individuais como empresas, e podem nos contactar pelo 82 40 43 400, que tem lá o WhatsApp. Temos Moz Marcas. Agora estamos com um problema do nosso domínio, então vou dar Não estão em litígio. Alguém não. Alguém roubou o domínio. Não estamos numa situação de litígio. Então vou dar o meu Gmail, que é mozmarcas@gmail.com, mas daqui a pouco poderão usar info@mozmarcas.co.mz ou .com. E que mais? Também temos as redes sociais, está um bocadinho
também a precisar de um bocadinho Do do revamp. Ok. Um outro aspecto é, eu também sou consultora e estou neste momento a fazer uma consultoria para a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Faço parte da equipa de consultores e nós estamos a fazer a revisão da estratégia, da política e estratégia da propriedade intelectual para Moçambique. Ok, boa. Aumenta lá aquele para 5 anos para 10, man. Não, antes eram 10. Sim, sim, 5 anos, sim. não, mas isso depois calha com o aniversário de renovação da marca, porque a marca tem duração de 10. Mas eu tenho que renovar a marca mesmo? Todos de 10 É obrigatório. É obrigatório. E se não renovar? Ela depois... É como se fosse esperado. Qualquer um pode ir à distância. Sim. É. Então faço parte Andamos desse aí grupo. todos Yeah. nus. É. É basicamente isso. Então, vocês precisam dos agentes. E nesta estratégia da propriedade intelectual, a ideia é nós lançarmos também para o público a ideia de que existe criatividade neste país, existe propriedade intelectual, cada um é criador, cada um é utilizador a todos os níveis. E, acima de tudo, é possível Moçambique ter ganhos econômicos Através dos direitos. através da propriedade intelectual. Bom. Boa. O bebezinho já está a chamar. Olha, Vânia, muitíssimo obrigado por teres despendido tempo. Está a chamar por ti, man. Mas já está a falar muito nesse podcast de óculos de sol e não por cima aqui. Porque pensa que é mãe. Olha, muitíssimo obrigado pela tua presença. Esta foi a parte 1. Vamos depois mexer nas nossas marcas, depois vamos te chamar aqui. Mas sabes, isto está-me a deixar com medo. Ai, que bom. Olha lá. Ai, que bom. Mas eu acho que vocês precisam se mostrar mais Eu acho que sim. como agentes da propriedade. Que é para dar a conhecer ao público de fato. Porque acho que muita gente não... Exato. E uma coisa interessante é que nós estamos a criar agora a Associação dos Agentes da Propriedade Industrial. Mas são muitos em Moçambique? Não somos muitos. Não são. Porque ela está a contar. Ora, meu pensar, João, Carlos, então você não são muitos. Somos 41. Não somos 41, somos muito mais do que isso. Somos muito mais do que isso. Então, mas pronto, também o Instituto da Propriedade Industrial é a instituição que recolhe as marcas e todos os outros direitos da propriedade industrial. Nós... Também existe essa questão, não existe obrigatoriedade de se passar pelo agente, mas o agente já perceberam qual é que é a importância. Então, é por aí. Então, por favor, contactem-nos. Podes ficar tranquila que muita gente irá contactar, porque realmente ficar a saber que aquele teu bebê que criaste, fizeste logotipo, t-shirts, alavancaste a marca. Enquanto há pessoas à espera. Já meteu lá um pedido. Está à espera só 10 anos ou 5 anos. Não, está à espera daqui a 5 anos. Sim, está à espera de 5 anos para levar a tua marca e seguir viagem. Ok. Este foi mais um episódio do Papo Limpo Cast. Ele faz lá aquela cena? Vânia, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite. Pessoal, este foi mais um episódio. Não deixem de seguir. Como viram, também podem seguir aqui primeiro as páginas da Vânia, as marcas, informem-se mais sobre como é que podem proteger as vossas criações. Quanto a nós, sigam-nos. Spotify, Apple Podcast, YouTube Music, Google Podcast, Amazon. Tudo pronto. Tu vai falar olhar para olhar para a câmera. Ok. Deu a sensação que ele estava a olhar para o vazio. Tipo, esse gajo, qual é a cena? Não. Posso continuar? I'm sorry. Okay. E uma coisa, eu queria agradecer às pessoas que têm estado a subscrever ao nosso canal, tanto no YouTube e também no Spotify. O podcast tem estado a crescer bastante no Spotify, graças às vossas subscrições. Nós fizemos um estudo e vimos que boa parte das pessoas que escutam o podcast ainda não são nossos seguidores. Por favor, subscrevam, não escutem só de vez em quando. Se gostam do podcast, podem subscrever aqui para não perder notificações sobre episódios como esses maravilhosos. E estamos no YouTube, também vão poder lá ver-nos ao vivo e a cores. Sigam e até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Obrigada a todos. Este podcast é patrocinado pela Maktub Moçambique,
a sua porta para aventuras literárias. Na Maktub não apenas vendemos livros, nós os compartilhamos. A cada livro alugado é uma jornada única. Troque seus livros, explore novos gêneros e renove o seu amor pela leitura a cada visita. Este podcast é trazido pelo Feedback Taxi. Precisa de um táxi rápido e confiável? Experimente o Feedback Taxi, seu parceiro de viagem ideal. Rápido e conveniente, com o nosso aplicativo fácil de usar, reserve seu táxi em segundos, sem complicações. Pagamento simples, esqueça o stress do pagamento em dinheiro. Pague de forma rápida e segura através do aplicativo. Baixe agora o aplicativo Feedback Taxi e descubra uma maneira mais inteligente de se locomover.